Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos dando aqui início a esta aula, esta transmissão, a última aula do trimestre, lição número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. O tema do trimestre que a gente estudou foi a respeito do verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Conforme os irmãos estão vendo aí, o comentarista da lição foi nosso irmão pastor Ezequiel Soares, né? Lição hoje do dia 28, mas por ser a última lição, nós queremos só lembrar os irmãos aí as lições do trimestre. A primeira lição foi a pessoa do Espírito Santo. Tivemos uma aula muito maravilhosa neste dia. A segunda lição, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A terceira lição, o batismo no Espírito Santo. A quarta lição, os dons espirituais. A quinta lição, o fruto do Espírito, o eu crucificado. A sexta lição, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A oitava lição, comprometidos com a palavra de Deus. A nona lição, vivendo o fervor espiritual. A décima lição, o Senhor Jesus cura hoje. E, meus irmãos, a gente estamos vivendo, né, dias tenebrosos, difíceis com essa pandemia, mas nós temos que acreditar que o nosso Senhor ainda cura hoje. A 11ª lição, compromissados com a evangelização. A 12ª lição, a urgência do discipulado. E hoje, né, a lição número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Eu já quero aqui, meus irmãos, nós iremos fazer uma oração para dar início a esse estudo. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Eduardo, nosso companheiro, que está dando a esse suporte na transmissão. E os irmãos, eu peço a todos os irmãos que orem em favor do presbítero Eduardo, da sua família, para que Deus venha realmente continuar guardando o servo de Deus e dando a ele sempre esta capacidade e dando suporte a ele nos cultos de transmissão. Que Deus abençoe, meu querido irmão, presbítero Eduardo, você, sua família, que tem prestado um serviço, mesmo assim, de uma extrema grandeza na obra do Senhor. Então nós iremos orar, né? Eu já iniciei assim, falando a respeito das lições, mas nós queremos já orar a Deus para entrarmos assim nesse comentário tão maravilhoso da lição de hoje, que é muito importante para nós, né? Nós estamos com nossos olhos voltados para a bendita esperança. Então oremos. Senhor Deus, Pai querido, é no nome de Jesus que nós pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, a qual estudamos nesse trimestre, a atuação do Teu Espírito, que ele venha, meu Deus, conduzir a nossa fala e abençoar a todos os irmãos, os alunos, a todos, meu Deus, que vão acompanhar a transmissão, aqueles que estarão, meu Deus, aprendendo com a Tua palavra. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção. Eu oro, meu Deus, em favor do Teu servo, presbítero Eduardo, da sua família. Continue, ó Deus, com Tua mão estendida, dando as Tuas bênçãos, Pai, proteção ao Teu servo, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós mencionamos aqui as 13 lições do trimestre. Nós temos na leitura diária, e vou ser breve aqui na leitura diária, eu vou apenas ler os temas da leitura diária. Na segunda-feira, né, Jesus nos manda estar atento. Na terça-feira, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Na quarta-feira, bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor. Na quinta-feira,
É necessário orar e vigiar em todo tempo. Olha que importante isto. É necessário orar e vigiar em todo tempo. Na sexta-feira, estamos esperando a vi... estamos esperando a vinda de Jesus. E na sexta-feira, ou no sábado, melhor dizendo, a vigilância é um dos ensinos paulinos, ou seja, os ensinos de Paulo. A leitura bíblica em classe para a base do estudo da lição 13 está em Atos, capítulo 1, do verso 6 a 11. Os irmãos aí podem estar acompanhando a leitura, que nos diz assim o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando-o dos seus olhos. E, estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. O texto áureo nos diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está registrado na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e o versículo 13. Nós iremos estudar, meus irmãos, esta lição a respeito da volta de Jesus, e nós, aqui somos assembleianos, nós temos uma linha de doutrina, de escatologia, porque nós cremos na volta de Cristo. Ele prometeu voltar. E esta volta de Jesus vai se dar em duas etapas. Jesus vem, arrebata a igreja, leva aqueles que estão preparados e todos os crentes que dormiram em Cristo vão ressuscitar e os vivos vão ser transformados, vai subir para encontrar Cristo nos ares. E a segunda fase da volta de Cristo é quando ele retorna com a igreja para implantar aqui o seu reino milenial. Então nós cremos desta maneira. E nós estaremos estudando nesta lição justamente a esse respeito. Então, a verdade prática diz assim, a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa base para crer na volta de Jesus é a palavra de Deus. E nós temos aqui vários textos bíblicos que confirmam que Cristo há de voltar. O ponto central da lição, a esperança da igreja é vívida e real. Então, glória a Deus, é tão maravilhoso ter realmente esta esperança. E eu fico feliz de saber que a nossa igreja, os nossos irmãos, né, a igreja de Jesus, aqueles crentes que estão realmente firmes com Cristo, ele tem essa viva esperança, aguarda mesmo Cristo voltar. Nós temos nessa lição 3 tópicos, né, tópicos da lição. Primeiro tópico aí, breve o Senhor virá. E temos 3 pontos, né, a vinda de Cristo, uma promessa de Jesus, e o dia se aproxima. Aí o segundo tópico, nós temos a necessidade de vigilância. E nós temos 2 pontos aí para observar. Primeiro ponto, exortação à vigilância. Segundo ponto, os alarmes falsos. E o terceiro tópico,
vivendo com fidelidade. Nós iremos ver aí o que é a definição de fidelidade. Iremos ver também no segundo tópico, segundo ponto do terceiro tópico, a fidelidade de Deus. Terceiro ponto do terceiro tópico, a fidelidade como virtude cristã. E o quarto ponto, tempos e estações. A introdução da lição diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Os irmãos estão observando aí uma figura, esta foto, esse cidadão de camisa azul, observando alguém que foi arrebatado. Imagine, meus irmãos, que alegria para o crente que, quando Cristo voltar, poder ser arrebatado. E alguém vai, quando perceber, só ver a roupa que ficou ali, porque a roupa, a matéria aqui, não vai subir. O que vai subir é o nosso corpo, nosso espírito e alma, né, que Jesus salvou. Então, e a segunda foto aí, é esta figura de Jesus nas nuvens, coroado, e os anjos, e um crente de braço aberto, né, alegre porque está se encontrando com o Salvador. E eu até peço aos irmãos nesse momento tirar um minutinho de reflexão. Imagine como será esse dia glorioso, em que estaremos ali, de repente, Cristo nos arrebata, nos leva para si, e nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Que dia glorioso! Primeiro tópico, então, iremos estar aqui atento nesse primeiro tópico. Breve, Jesus virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. O crente deve realmente estar com a sua bendita esperança fervendo no coração e não ter dúvida nenhuma a respeito da volta de Jesus. E o que é dúvida? Dúvida é ficar incerto. E a incerteza leva a pessoa a ficar desatenta. Então, não é bom a gente duvidar das coisas de Deus. E aqui diz que é certo, assim como acontece os dias e as noites, né? O dia amanhece, se finda, chega a noite, se finda e assim prossegue, né? As estações, o primavera, outono, verão, inverno, é uma sucessão que a gente sabe que acontece. Mesma coisa é a volta de Jesus, né? É uma coisa certa que vai acontecer. E não temos que ter dúvida. Primeiro ponto, então, aí, do primeiro tópico, a vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundâncias de detalhe nos evangelhos e nas epístolas. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e, ponto 2, a vinda de Jesus em glória. É aquilo que eu disse no início, né? Nós acreditamos, a nossa escatologia, nossa doutrina a respeito desse ensinamento é que Jesus virá, né? Vai voltar realmente em duas fases. A primeira fase arrebata a igreja e na segunda fase ele volta em glória. Uma promessa de Jesus, ponto 2 aí, né? Do primeiro tópico ainda. Uma promessa de Jesus. Então, não é uma história de carochinha. Não é uma invenção de pregadores, quando os pregadores ficam nas praças, ou quando na igreja mesmo ensina e prega a respeito da volta de Jesus. Isto aqui é uma promessa que ele mesmo fez. Jesus prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Olha o que diz aí João 14, verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que
onde eu estiver, estejais vós também. Então, é o próprio Senhor que prometeu voltar e nos levar para Ele mesmo. Tópico 1 e o ponto 2, ainda, uma promessa de Jesus, diz: aqueles, pois, que estavam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Né? Está no livro de Atos, capítulo 1, verso 6. Os discípulos que até então não estavam entendendo o que Jesus dissera a respeito dos seus ensinamentos, da sua volta, questionou Jesus se nesta ocasião iria restaurar Israel, implantar o seu reino na terra. Mas Jesus disse aqui, ó, Jesus corrige, né, por duas razões principais. Primeira razão, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusiva do Pai e está fora do radar humano. Está lá em Mateus, capítulo 24 e 35 e 36, e Marcos, capítulo 13 e verso 32. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, né, que diz lá em Atos 1 e 8, que o evangelho tem que ser pregado começando de Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Então, isto é o reino de Deus, é o evangelho pregado para toda a humanidade. Ainda, no primeiro tópico, ponto 3, o dia se aproxima. Diz aí, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que este dia está próximo. Então, muitas pessoas, alguns ensinadores e outros fundadores de religião, quiseram até marcar a data da volta de Jesus, mas conforme sabemos, né, que este dia ainda ninguém sabe, só Deus, né, nem os anjos. E Jesus disse, né, quando estava nesta terra, que nem ele sabia, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, aquelas pessoas que travaram data, que marcaram data, foram ficaram decepcionados, ficaram ali com as suas caras caídas no chão, porque pregou mentira que não aconteceu. Porque nós estamos ainda aguardando a volta de Cristo. E quem ensina que Jesus vai voltar dando data está equivocado. É considerado um falso profeta, porque nós não temos este dia definido. Nós conhecemos os tempos, então Jesus nos dá sinal dos tempos para que possamos estar atentos. Então aqui, os principais sinais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, né, que Joel profetizou, capítulo 2 de Joel, verso 28 a 32, e aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, do verso 16 a 21, a partir do avivamento da Rua Azusa. Então, aqui o comentarista, ele citou aqui a Rua Azusa, um grande evento, um grande movimento que aconteceu nesta rua, né, que ficou marcado na história, um grande avivamento espiritual que consolidou, deixa claro, né, que Jesus cumpre as suas promessas. E diz aqui, ponto 2, fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Jesus disse que quando a figueira brotasse, era para que nós ficássemos bem atentos, né? E isto aconteceu realmente. Israel, que é figueira, o Israel já está implantado no seu lugar desde 1948. E isto aqui, que aconteceu, se cumpriu na nação de Israel, é um sinal muito maravilhoso a respeito da volta de Jesus. Síntese do tópico 1, tem esse rapaz todo sorridente que diz: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Então Jesus garantiu a sua vinda. Glória a Deus. Nós iremos já partir então para o tópico segundo,
Eu quero já dizer aos irmãos que nós estamos fazendo essa transmissão e nós não queremos ser cansativo para os irmãos. Estamos aqui apresentando a lição de uma maneira bem resumida e graças a Deus e nosso querido irmão, presbítero Eduardo, que tem aí dado esse suporte, nos ajudando aí com essas apresentações muito maravilhosa. E diz então aqui o tópico 2, a necessidade de vigilância. É muito importante isto que nós iremos entrar agora, a questão da vigilância. O crente deve estar realmente atento aos sinais e deve estar com a sua vida espiritual sempre em dia com Deus. Não podemos jamais facilitar, permitir que o inimigo venha nos enganar, nos envolver com coisas desta vida, materiais, a ponto de relaxar a questão do preparo espiritual para naquele dia não subir. Mas que Deus venha nos ajudar realmente, possamos estar sempre atentos e vigilantes. Porque diz aqui, a vigilância se faz necessário, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Então, segundo tópico, primeiro ponto, exortação à vigilância. Exortação à vigilância é o que nós, como pastores, ensinadores da palavra, temos que sempre fazer, praticar, exortar os irmãos realmente para que fiquem atentos. E sem falar que nós mesmos, né, temos que estar atento, vigilante, aguardando Cristo voltar. Diz aqui, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24 e 44. O grande sermão do monte, Jesus, ele dá esse alerta, ele dá esse conselho, né, vigiar mesmo, porque não sabemos o dia e a hora que há de vir o nosso Senhor. O Senhor Jesus ensina, nas parábolas e discursos, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Temos aí, né, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Seria até interessante os irmãos, quando tiver um tempo, estar lendo esse capítulo muito maravilhoso que fala a respeito da vigilância. A vigilância também era a preocupação nos dias dos apóstolos, né? Nós temos aí algumas referências, 1 Tessalonicenses 5, do verso 2 ao 6, 2 Pedro 3, verso 8 ao 10. Ainda no segundo tópico, ponto 2, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Aquilo que eu disse é um erro muito grande quando alguém marca a data, porque ele vai se caracterizar como um falso profeta, que diz, é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, conforme diz Atos 1 e 7, pois só Deus sabe o dia e hora. Por mais que alguém pesquise, conforme nós estamos vendo aí essa figura, esse senhor aí com uma lupa, tentando achar alguma coisa ali nesse manuscrito, que por sinal é muito antigo, e através de estudo assim, tentar marcar a data da volta de Cristo. Então, todos esses que fizeram isto, quebraram a cara, porque ainda Jesus não voltou, estamos aguardando Cristo voltar ainda. Síntese do tópico 2. É preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Então, nós estamos aqui vendo, né, no síntese do tópico 2, que é preciso estar vigilante a respeito da volta de Cristo, né, e prevenido contra os falsos alarmes. Falsos alarmes, eu volto a mencionar, são ensinamentos de pessoas, de seitas heréticas, que querem implantar um evangelho facilitado, querem implantar, embutir na mente das pessoas que Jesus ou já voltou, que ficou nas nuvens,
ou que Jesus não vai voltar, são coisas tipo assim que nós temos que estar atento. Infelizmente, algumas pessoas, por não vigiarem, por não se atentarem à palavra de Deus, caem nessa cilada, se envolvem com doutrinas e ficam aí enrolados, presos em ensinamentos errados, e só Deus para libertar. Mas nós temos que realmente estar vigilante a esse respeito. Nós já estamos entrando aqui no tópico 3, que é muito maravilhoso, esse tópico 3, é, vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo cristão na esperança da vinda de Cristo. O que é adotar um estilo cristão na esperança da vinda de Cristo? É você, eu, todos os dias, o amanhecer do dia, saber que hoje possa ser que Cristo volte e me atentar e me preparar. Porque se a pessoa não adotar um estilo de vida cristão na esperança da volta de Cristo, é como já dissemos, vai levar uma vida relaxada, não vai se preocupar com a vida espiritual, vai estar sempre envolvido em questões mundanas, pecados, então vai correr o risco de ficar. Então, quando o crente leva um estilo de vida, né, adota um estilo de vida cristão na esperança da volta de Cristo, ele vai estar atento. Opa, Cristo pode voltar hoje, então eu devo estar preparado hoje e não deixar para se preparar amanhã. É o que muitos fazem. Até mesmo pessoas dizem, ah, não, ser crente só daqui, quando eu casar, ah, eu vou ser crente só quando acabar a faculdade, ah, só vou esperar Cristo voltar. E começa a apresentar, né, algumas desculpas e fica desatento. Mas, volto a dizer aqui, repetir, né, nós temos que adotar um estilo de vida cristã, um estilo cristão na esperança da vinda de Cristo. Então, o primeiro ponto aí do terceiro tópico, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Características do que é fiel, lealdade. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Nós vemos aí essa figura, essa pintura aí, né? E que representa os discípulos e Jesus ali ensinando a respeito da fidelidade. E todos nós que temos os ensinos de Cristo, né? Nós não tivemos o privilégio, conforme os discípulos do contemporâneo do nosso mestre, né? De estar ali no dia a dia com Cristo, com Pedro, João, Tiago, Mateus e os demais apóstolos, os demais discípulos, que tiveram o privilégio de ouvir de Jesus, do próprio Cristo, né, o Filho de Deus encarnado, Emmanuel, os ensinamentos a respeito da sua volta. Mas nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, que tem nos ensinado, tem nos instruído, e Jesus ainda fala através da sua palavra. E temos que realmente ter fidelidade aos nossos compromissos. Então, no terceiro tópico ainda, no segundo ponto, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nós temos aí algumas referências bíblicas, né? Que seria interessante depois os irmãos estarem lendo. 1 Coríntios 1:9, 2 Tessalonicenses 3:3, 2 Timóteo 2:13. E diz aqui, assim como Deus cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar
como um fato incontestável. Então, Deus fez promessa de que um Salvador viria ao mundo. Desde lá do Éden, né? Deus fez promessa, mesmo para Adão e Eva, que houvera pecado. Deus prometeu que iria vir que iria esmagar a cabeça da serpente, e isto se cumpriu na pessoa de Jesus. E Deus, então, é fiel ainda de cumprir esta promessa a respeito da vinda de Cristo. E podemos considerar como um fato incontestável, que realmente é. Os irmãos estão vendo aí esta figura, multidão, uma grande multidão, e a figura central ali representando nosso Cristo. Eu quero acreditar, presbítero Eduardo, que esta imagem aqui representa os milhões de salvos que aguardaram Cristo, e que aqui nessa figura, nessa pintura, simboliza já o acontecimento ocorrido e todos reunidos em torno de Cristo. Eu não vejo a hora chegar este dia. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o dia em que ele vai vir buscar a igreja. É uma certeza, é algo assim que nós temos que guardar no coração mesmo essa promessa, essa esperança, e que em breve irá acontecer. Os sinais aí que nós estamos vendo no mundo, tudo o que está acontecendo, realmente é sinal de que Cristo breve voltará. E falar nisso, né, breve voltará, nós iremos, ao terminar aqui esta aula, pôr o louvor 123, né, para depois fechar esta aula com o louvor de número 123. Então, o terceiro ponto aí, do terceiro tópico, vai dizer a fidelidade como virtude cristã. Fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Porque o fruto do Espírito, né, é amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio, alegria, amabilidade, mansidão, e a setinha aí indicando fidelidade. Então, os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonância e reflexos são vistas nas criaturas humanas. E nós estudamos esse trimestre aqui, que fala a respeito da, da atuação do Espírito, né, em nós, e esta atuação do Espírito, o Espírito Santo atuando em nós, que realmente possamos dar lugar a Ele e cada vez mais produzir, né, ser fiel a Deus, produzir fidelidade. O quarto tópico, o quarto ponto aí do terceiro tópico vai nos dizer tempos e estações. Aí nós temos uma explicação a respeito do que Jesus disse dos tempos e estações, né? Ele diz aí em Atos capítulo 1 e verso 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, tempo é igual a cromos, que é igual longo período. Estações, né, que é igual queiróis, igual a ocasião. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Os discípulos perguntaram a Jesus se era, né, naquele tempo, quando ele mencionou que iria voltar, que seria estabelecido o reino de Israel. Mas Jesus disse, não, essas coisas aí pertencem ao Pai, né? Os tempos e as estações. Conforme diz aqui, são prerrogativas de Deus. Síntese do tópico 3. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus, que se espera achar no crente. Então Deus é fiel. E se Deus é fiel, Ele espera que eu e que você seja fiel também, né? Que esse atributo que pertence a Deus também venha se achar em nós, fidelidade. E aquilo que eu volto a repetir, ser fiel é estar compromissado com a palavra de Deus, com a obra de Deus, é estar acreditando
nas suas promessas e aguardando com alegria. Então, nós iremos já partir para a conclusão. Conforme nós dissemos, nós não queremos ser cansativo nessa transmissão, nós iremos aqui para a conclusão. A conclusão vai nos dizer: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Se a pessoa não for fiel a Deus, não for santo, não viver uma vida conforme a palavra de Deus nos ensina, se a pessoa levar a vida espiritual relaxada, não procurar se consertar enquanto é tempo, Cristo vai voltar. E aqui diz que a fidelidade aos compromissos da palavra de Deus é um dos requisitos, né, que nos dá condição de herdar o reino dos céus. Terceiro ponto aí diz: o Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Então, a base da nossa fé, a base da esperança da igreja, é a promessa que o próprio Senhor fez para nós, né, que vai voltar. E quarto, a volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então, a volta de Jesus é a esperança da igreja. É que eu e você, que nós, a igreja do Senhor, meus irmãos, possamos realmente estar atento a isto. Estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, não está fácil em todas as esferas, né? O mundo hoje está abalado, mas nós, como igreja do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos facilitar. Temos que buscar Deus em oração, temos que, se não puder ir para a igreja, mas procurar servir a Deus onde estiver, estar pronto onde estiver, não deixar para se preparar na última hora. Ah, eu vou me preparar daqui 2 dias. Não, se prepare hoje. Você que precisa se consertar com Deus, se conserte hoje. Não deixe isso para depois. Conforme já falamos, tivemos aí uma ministração tempos atrás, numa quarta-feira, a respeito da morte, a respeito, né, que Jesus, no trono branco, no julgamento, muitos estão aí morrendo e muitos deixam para se preparar depois. Isso é morte vinha antes. Então, o tempo de se preparar é agora. O tempo de ser fiel a Deus é agora. Né? Nós veremos aqui, então, para uma breve reflexão que diz o que se inclui na expressão segunda vinda de Cristo. Nós iremos ver aí, né, que é arrebatamento da igreja, vinda de Jesus. Né? Aqui é apenas um resumo da lição. 2. Como sabemos que a vinda de Jesus se aproxima? Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Né? Mateus 24, 3 a 8 e 11 a 14. 3. Em que líderes e grupos religiosos arriscam-se? Diz aí, muitos líderes e religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. 4. Qual é a definição de fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. E 5. Qual o significado de tempos e estações em Atos 1 e 8? Tempo é igual a cromos, igual longo período. E estações é igual a kairos, que é igual a ocasião. Então, tempos e estações são prerrogativas de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Nós queremos aqui já fazer menção que nós encerramos então aqui esse trimestre. Nós iremos iniciar, né, presbítero Eduardo,
o próximo trimestre, já com ainda nessa fase de emergência, né? O governo não liberou ainda a igreja para estarmos no templo, nós não sabemos, não podemos aí determinar quando iremos voltar para a nossa igreja e estar nos cultos presenciais, mas enquanto isso não acontecer, em conjunto aí com o nosso querido irmão, presbítero Eduardo, na medida do possível, né, está aí transmitindo os cultos. Hoje estamos aqui em casa, e por isso estamos sem máscara, estamos bem à vontade. E, inclusive, falar de máscara, meus irmãos, tome cuidado. Vamos estar atento a isso, estar tomando os cuidados necessários. Não é porque somos cristãos que então nós temos que relaxar. Pelo contrário, nós, como cristãos, temos que dar exemplo. Se for sair de casa, usar máscara, não facilitar, e, manter mesmo a higiene, né, lavar as mãos e cumprir aí com o que as autoridades determinou, para que a gente não venha ficar doente, que esta doença é uma realidade, nós temos que estar atento a isso. Deus guarda sim, mas nós temos que fazer nossa parte, né? Deus nos manda ser vigilante, e se eu não vigiar, se eu não for atento, e de repente me envolver em questões aí que fogem, né, dos padrões bíblicos de obediência, com certeza posso sofrer consequência. Não só eu, como todos aqueles que também fogem, né, do que é determinado. Mas que nós possamos estar atentos a tudo isso, orar em favor das famílias que estão aí sofrendo com isso, famílias inteiras, enlutadas. Só Deus para realmente consolar e confortar os corações. Mas aquilo que nós ensinamos hoje, nós cremos em algo maior. Nós cremos na volta de Cristo. Nós cremos no arrebatamento da igreja, que em breve vai acontecer. E quando isso acontecer, aí diz lá em Apocalipse, né, que vai acabar o choro, vai acabar a dor, né, o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Então, Eduardo, é possível aí soltar o louvor de número 123? Amém.
ajudou. Amém. Pode encerrar com oração. Graças a Deus. Estamos alegres mais uma vez com a presença do pastor, nosso pastor Elias Barbosa. Deus abençoe sua vida. Acredito que essa oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã, né, esse vídeo aqui que estamos gravando, é porque demonstramos que a igreja ainda continua viva, né, pastor? Sim, com E certeza. nossos trabalhos Com certeza. continuam online. Eu sei que é uma dificuldade para os irmãos entenderem esse processo, né, de assistir um culto online, mas nós devemos também se adaptar às situações na qual nós estamos vivendo, Verdade. porque a nossa vida é assim, de se adaptar às situações na qual nós estamos, porque senão nós vamos ficar sem a palavra, sem oração, sem os cultos. E em nome do Senhor Jesus, já aproveito também, como esta escola dominical é de domingo, já convido os irmãos também para esta noite Sim. estar no grande culto com o Ministério Vida de Renúncia, que estará a partir das 6 da tarde, adorando o nome do Senhor Jesus neste domingo. Deus abençoe, pastor. Amém, meu querido. Amém. Nós iremos então, antes de fazer a oração das bênçãos, só lembrando os irmãos a dificuldade que nós estamos tendo, não só nós, como também a própria sede, a respeito das lições. Eu pediria que os irmãos entrassem aí em contato, nos comunicassem quem vai querer a lição, né, a lição de papel, porque nós temos a lição digital e eu sei que no momento vai estar complicado até para conseguir conciliar esse momento, mas na medida do possível nós queremos conciliar, né, Eduardo? E os irmãos que quiserem as lições, dê um nome, porque nós iremos só pegar a quantidade certa, para poder não ficar aí sobrando lição e ficar sem, dando esse trabalho para nós. Mas nós iremos continuar dando aula. No próximo domingo nós já estaremos no próximo trimestre, que vai ser a lição número... A lição... Deixa eu só abrir aqui para mostrar aos irmãos. Eu já tenho ela aqui. Só lembrando que a gente, aqui na Escola Dominical, nós temos vários professores, né? Temos os professores, o Carlos, Diácono Carlos, nossa irmã missionária Lloyd, nós estamos aqui com o pastor Elias, pastor João, marcaremos aí para os próximos, né? A Escola Bíblica Dominical, né? Com todos esses irmãos aí dando aula. Conseguiu aí, irmão? Com certeza, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tô dando uma... Vai abrir, peraí. Sim, sim. Praticamente, essa lição do novo trimestre vai ser uma continuação. Vai ser uma continuação da lição que nós temos aí, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Os dons espirituais, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Amém. Então, esta lição que nós iremos estudar. E os irmãos, então, fiquem atentos às aulas e acompanhem direitinho, né? Porque é um trabalho feito com amor, né, Prefeito Eduardo? Nós temos que para fazer, para os irmãos serem bem atendidos, e a palavra de Deus ser ensinada realmente conforme ela tem que ser. Amém? Nós iremos orar, encerrar. Amém. Lembrando os irmãos que à noite estaremos num grande culto aí, com a vida de renúncia. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, queremos nesta hora, Senhor, te agradecer pelo privilégio, meu Deus, de poder expor a Tua palavra, que a Tua palavra venha alcançar, meu Deus, vidas, e que as mesmas venham a ser despertadas, meu Deus, que possamos continuar aguardando com alegria, Senhor, a Tua vinda, porque é uma certeza o Senhor voltar. Fique conosco, nos dê um dia abençoado, Pai, no nome de Jesus. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém. Amém.